pessoal, chegamos no nosso terceiro dia. Trouxe uma questão que não é difícil, uma questão fácil, mas ainda muita gente erra porque confunde, porque na hora fica ansioso, nervoso. Então, para que a gente possa resolver essas questões com certa facilidade, ou seja, questões como essa, eu trouxe um macetinho para vocês, ok? Então vamos lá. A questão é uma questão que é de 2006, uma questão fresquinha, e diz o seguinte: nos termos da Resolução 007/2003 do Conselho Federal de Psicologia, CFP, que institui o Manual de Elaboração de Documentos Escritos produzidos pelo psicólogo, o parecer psicológico é um documento. Então ele está falando aqui da resolução e ele está perguntando para a gente sobre o parecer psicológico, ok? Características do parecer psicológico. Aí o nosso macetinho, eu vou pegar um biquinho aqui básico, é a gente decorar um trechinho de uma música, só que numa outra língua, né? Uma língua do concurseiro doido, coisa do tipo. Então, dinfo, acerte, relaudes e parreso. Nossa, que coisa terrível. E aí a gente vai cantar, então, uma musiquinha com essas 4 palavrinhas, ok? Mais ou menos assim. Dinfo, acerte, relaudes, parreso. Agora todos comigo. Dinfo, acerte, relaudes, parreso. E aí pode dar o gritinho do Axl Rose, ok? Dinfo, acerte, relaudes, parreso. Dinfo, acerte, relaudes, parreso. Minha próxima apresentação no The Voice. Bom, acho que já deu pra gente decorar essa musiquinha nessa língua meio louca. Tá? E aí ele me pergunta a característica, né, o que é o parecer psicológico, né? Um documento expedido pelo psicólogo, informativo, de exposição escrita, e a gente vai entender um pouquinho o que o manual traz de modalidades de documentos produzidos pelo psicólogo. Então vamos lá, modalidades. Enquanto isso vai colocando a musiquinha na cabeça. De documentos produzidos pelo psicólogo. E aí a resolução traz pra gente 4 modalidades. Traz a declaração. Muita gente já sabe disso. É só para aqueles que podem confundir na prova. O atestado. Atestado psicológico, relatório ou laudo psicológico, ok? E o parecer psicológico. E aí eu vou trazer para vocês as principais características dessas modalidades de documentos que são produzidos pelo psicólogo. Em relação à declaração, o que a gente pode destacar? Que é o informativo, ou seja, a declaração ela informa. Informa o quê? Ela informa a ocorrência de fatos ou situações que sejam bem objetivas relacionadas ao atendimento psicológico. Então, a declaração, por exemplo, de que a pessoa esteve em atendimento naquela data e horário, ok? Então, ela informa fatos ou situações objetivas, ok? Então, vou destacar aqui. Informa, situações, faltou o tio e a cedilha. Fatos ou situações objetivas que estão relacionadas ao atendimento psicológico. Ok?
E o atestado? O atestado, ele certifica, ok? Ele certifica, ele atesta, né? Então, vamos lá, certifica. Mas certifica o quê? Ele certifica determinada situação ou estado psicológico. Então, a gente coloca aqui, vai certificar o quê? Uma situação ou estado psicológico para algum fim, seja para justificativa de faltas no trabalho, pode ser ainda para certificar a respeito de determinada aptidão para determinadas atividades, ok? Então ele vai certificar, ele vai atestar, podemos dizer assim, ok? Então a declaração ela informa sobre fatos ou situações objetivas, olha a concordância, em relação ao atendimento psicológico. O atestado ele vai certificar, né, a respeito de determinada situação ou estado psicológico para diversos fins, justificativa de falta, enfim. E o relatório ou laudo psicológico? Esse vai descrever. Então, a declaração informa, o atestado certifica e o laudo descreve. Tá aqui no infinitivo, então vou colocar todos. Informar, certificar e descrever. E vai descrever o quê? Bom, o relatório ou laudo psicológico, ele é um documento que apresenta a descrição a respeito de situações ou condições psicológicas. Vou colocar aqui, então, situações ou condições psicológicas. Sim, então aqui vai certificar a situação ou estado, aqui ele vai descrever, tá? Ou condições psicológicas e suas determinações, sejam elas históricas, sociais, políticas, culturais, que são investigadas no processo de avaliação psicológica. Então essas situações são investigadas no processo de avaliação psicológica, ok? E essa avaliação, ou seja, esse processo de avaliação, ele se dá através de alguns instrumentos. Então, utiliza alguns instrumentos. Que instrumentos seriam esses? Seriam entrevistas, testes psicológicos, observação, uma dinâmica, um exame psíquico, uma intervenção verbal, ok? E isso acontece de acordo com o referencial teórico desse profissional, ou melhor, do referencial teórico, filosófico e científico adotado por esse psicólogo, ok? O laudo, ele relata encaminhamentos, intervenções, diagnóstico, prognóstico, enfim, evolução do caso, orientação, até sugestão de algum projeto terapêutico, ou, se necessário, um acompanhamento psicológico. Outro dado que é importante em relação a relatório laudo psicológico é que se vai fornecer apenas as informações que foram solicitadas pelo requisitante, ok? Então, lembrar disso. Apenas informações que foram requisitadas. Vou botar informações requisitadas. Ok? Então, essa declaração informa, o atestado certifica, o relatório descreve. O que o parecer faz? O parecer, ele resume. Então, no definitivo, vou colocar resumir. Ok? Então, ele é documento que é fundamentado e resumido. Ele vai resumir o quê? Sobre uma questão focal. Uma outra característica aqui importante do parecer psicológico. Então, ele é um documento fundamentado e resumido sobre uma questão focal no campo psicológico, ok? No campo psicológico, ok? Então, o parecer ele vai trazer um documento que é fundamentado, que ele é resumido e se trata de um ponto focal
no campo psicológico. Ele pode ser indicativo, ele pode ser também conclusivo, ok? Ele apresenta como finalidade fornecer uma resposta no campo do conhecimento psicológico através de uma avaliação especializada de uma questão-problema, seja para esclarecer uma dúvida, sobre essa questão, para esclarecer uma dúvida que pode estar interferindo, por exemplo, no processo decisório. Okay? Então, o parecer psicológico, ele é resumido, ele vai trazer o resumo, que é fundamentado, sobre uma questão focal no campo psicológico. Ele pode ser indicativo ou conclusivo. Indicativo ou conclusivo. E tem a finalidade de apresentar uma resposta dentro do campo de conhecimento da psicologia, através de uma avaliação que é especializada de uma questão-problema, para então esclarecer uma dúvida que pode estar interferindo em determinada decisão. Ok? Então, a gente viu aqui rapidamente os 4 documentos, ou as 4 modalidades de documentos produzidos pelo psicólogo. Depois que eu vou completando, né? Meu pai, psicólogo. E aí, a gente tem uma musiquinha na cabeça que tá aí. Dia, Fá, 7, Ré, Lá, Fá, Ré, Zu. Espero que esteja aí. E aí, com base na musiquinha que a gente viu, a gente vai então resolver essa questão. Ele me diz que nos termos da resolução 007 de 2003, o parecer psicológico é um documento. Ok. Letra A. Expedido pelo psicólogo para comprovação do estado psicológico de uma pessoa. Então aqui ele comprova. Então, qual é o documento que é expedido pelo psicólogo que comprova o estado da pessoa atendida? O que a gente está falando aqui? A gente está falando de comprovação, de certificar. Certificar. Então, a gente está falando do atestado psicológico. Certificar, atestar, comprovar. Então, o documento que é expedido pelo psicólogo para comprovação do estado psicológico da pessoa atendida é o atestado, ok? Certificar situação ou estado psicológico. Confere? Então, atestado psicológico, a gente chama aqui de AP. E letra B? É um informativo acerca da ocorrência de fatos ou situações relacionadas à pessoa atendida, devendo restringir-se a seu objeto a partir de registros objetivos. Bom, qual é então o informativo, o documento que informa? O documento que informa é a declaração. Então, o documento informativo acerca da ocorrência de fatos ou situações relacionadas à pessoa atendida, devendo restringir-se ao seu objeto a partir de registros específicos. Então, a gente está falando aqui de declaração. Ok? Agora, a partir da C, na C, vamos lá. Disposição escrita, minuciosa e histórica de fatos relativos à avaliação psicológica, com o objetivo de transmitir resultados, conclusões e encaminhamentos. Bom, letra C, ela vai fazer uma exposição escrita, minuciosa e histórica. Ela vai, então, descrever. E qual o documento que descreve esses fatos relativos à avaliação psicológica? Opa, relatório ou laudo psicológico. Ele vai descrever situações ou condições psicológicas relativos à avaliação psicológica. Então, relatório ou... Opa, escrevi aqui errado, ela C ainda. Então, risco aqui é relatório ou laudo psicológico. Letra D. Fundamentado e resumido sobre uma questão focal do campo psicológico, cujo resultado pode ser indicativo ou conclusivo. Opa, resumido, vai resumir qual é? Parecer psicológico. E letra E, documento técnico de caráter demonstrativo, possuindo o objetivo de apresentar diagnóstico ou prognóstico referente à pessoa atendida. É um documento técnico de caráter descritivo, ou seja, ele vai descrever,
possuindo o objetivo de apresentar diagnóstico ou prognóstico referente à pessoa atendida. A gente está falando aqui de relatório ou laudo psicológico. Eu esqueci de usar até o nosso macete, mas a gente vai usar o macete agora para confirmar isso. Bom, no nosso macete a gente tem uma musiquinha aqui, ou pelo menos uma versão meio louca, que a gente estava cantando Dinfo, Acerte, Relaudes, Parreso. O que é isso? Ele quer dizer que a declaração, ela é informativa, ela tem o objetivo de informar. O atestado psicológico de certificar, aqui é acerte, de certificar. Relaudes, que é relatório, e laudo, de descrever. E parresos, que é o parecer, de resumir, ok? Então vamos lá. A declaração informa, o atestado psicológico certifica, o relatório ou laudo descreve e o parecer resume. Então vamos lá, expedido pelo psicólogo para certificar. Então, para certificar, para comprovar, é o atestado, ok, atestado. Informativo acerca da ocorrência dos fatos, a gente já leu a opção toda, então, informativo, declaração. Exposição escrita, minuciosa, histórica, diz respeito à descrição. Aquele que descreve é o relatório ou laudo. Fundamentado e resumido, aquele que resume é o parecer. Pessoal, isso aqui é um resumo, quer dizer, é um macete, ok? Por isso que a gente viu todo o processo, eu coloquei para vocês aqui as modalidades para que a gente entenda melhor, mas é um macetinho que pode ajudar numa questão em que você está em dúvida entre a letra, sei lá, A e D, e esse macete vai poder te ajudar em diferenciar isso. E normalmente acontece assim, a minha dúvida é entre A e D, aí eu marco a letra A. Na hora de passar ali, eu falo assim, mas eu acho que é a D. Aí você marca a D. Quando vem o gabarito é A. Um macetinho desse pode te ajudar bastante, ok? E aonde eu parei, eu estava no letra D. Fundamentado e resumido. Resumido. Onde está o resumido aqui? Parecer psicológico. E o técnico de caráter demonstrativo, possuindo o objetivo de apresentar aquele que descreve, é o relatório ou laudo psicológico. Então, descreve, relatório ou laudo psicológico. E o que a questão nos pede? O parecer psicológico, que está na letra D. Logo, o parecer psicológico é o documento fundamentado e resumido sobre uma questão focal do campo psicológico, cujo resultado pode ser indicativo ou conclusivo. Letra B. Ok? Então, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Por favor, curta o vídeo se você gostou, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Vocês vão decorar isso, né? Que eu tô falando todo dia. Mas, enfim, espero muito que tenha ajudado. Um beijo grande, a gente se vê amanhã, ok? Tchau, tchau.